Olá, muito bom dia. A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião extraordinária da Comissão de Cultura, presidida pela deputada Irine Lopes. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, deputado Gandini. Bom dia a todos os servidores aqui da nossa Assembleia, todos e todas que nos acompanham. Havendo quórum, eu declaro aberto os trabalhos dessa comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Eu passo a palavra à nossa servidora Eugênia para leitura e aprovação. Aliás, antes eu solicito à secretária que proceda à leitura da ata de acordo com o parágrafo 2º do artigo 97, ou nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno. Ata da primeira reunião extraordinária para instalação e eleição da presidência, da presidenta ou do presidente ou da vice-presidenta ou do vice-presidente da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 16h02, no plenário de Seu Cardoso, reuniu-se a Comissão de Cultura e Comunicação Social sob a presidência da deputada Irine Lopes, para a eleição da presidência e vice-presidência. Parlamentares presentes na comissão: deputadas Irine Lopes e Camila Valadão. Deputados Fabrício Gandini, Dari Pagung e Coronel Wellington. A deputada Irine Lopes consulta a assessoria do deputado Sérgio Meneghelli e é informada que ele se licenciou por 30 dias. Na suplência, a deputada Camila Valadão e os deputados Dari Pagung e Coronel Wellington. A presidenta convoca a deputada Camila Valadão para substituir o deputado Sérgio Meneghelli na votação. Encaminha chapa única, que teve a composição com a deputada Irine Lopes na presidência e o deputado Fabrício Gandini na vice-presidência. Votam na chapa única a deputada Irine Lopes, o deputado Fabrício Gandini e a deputada Camila Valadão. Ao final da votação, a presidenta, deputada Irine Lopes, declara eleita e empossada na presidência deputada Irine Lopes e na vice-presidência, deputado Fabrício Gandini, na Comissão de Cultura e Comunicação Social. A senhora presidenta encerra a reunião às 16h40. E, para constar, é lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela senhora presidenta. Bom, lida a ata, eu indago se o deputado Gandini quer fazer alguma retificação. Não. Então, eu coloco a ata em votação. Como voto o deputado Gandini? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. A ata está aprovada como lida. E, a partir de agora, nós voltaremos ao sistema do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 97, que dispensa a leitura da ata, porque ela vai preliminarmente aos e-mails de todos os deputados. E ela só irá à discussão quando um deputado solicitar e achar que a ata não está em acordo. Correto, nosso querido procurador? Muito obrigada. Eu volto a palavra à nossa querida Eugênia, secretária, para que ela proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício Presidência CRB 6 042/2023 do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, Espírito Santo em Minas, datado de 7 de março de 2023, que solicita agendamento de audiência junto à comissão.
Eu já estou ciente e nós vamos aqui colocar na ordem do dia. Ofício Presidência CRB6 042 de 2023, Conselho Regional de Biblioteconomia, 6ª Região, Espírito Santo e Minas, datada de 7 de março de 2023, informando que notificou o governador do Estado, senhor Renato Casagrande, e o secretário de Cultura, senhor Fabrício Noronha, sobre a nomeação indevida para o cargo de gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo. A presidência já está ciente, arquive-se. Ofício 01 de 2023, de 7 de março de 2023, da Associação Ateliê de Ideias, que é responsável pela gestão do Centro de Referência das Juventudes do Território do Bem, CRJ, solicitando espaço na ALIS para realização da bendita feira e sugere os dias 16, 17 e 18 de maio de 2023, local e horários flexíveis às rotinas e regras de uso do espaço concedido. Esta comissão também já tem ciência do ofício. Solicito providenciar ofício para o presidente da Assembleia Legislativa para que a gente consiga o espaço para a realização da feira. Ofício 01 de 2023, de 12 de março de 2023, da senhora Luciana Santos, solicitando audiência na comissão para apresentar o projeto sobre a criação da Academia Capixaba de Letras da Diversidade. Já temos ciência, encontra-se na fase da ordem do dia para deliberação. Proposições recebidas. Não houve no período. Proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Não houve no período. Proposição sobrestada. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Bom, com o fim do expediente, passamos à ordem do dia. Essa reunião, hoje, precisa deliberar sobre as reuniões ordinárias, data e horário, visto que nós pretendíamos manter nas segundas-feiras, no mesmo horário que sempre fizemos as reuniões, porém, o deputado Meneghelli tem dificuldade de deslocamento de Colatina para cá, nos solicitou a alteração do horário e da data da comissão, e nós, em consulta aos demais membros, propomos que ela seja realizada toda terça-feira, às 9 horas da manhã. Precisamente porque todos nós também temos outras comissões na terça-feira pela manhã. Então, a proposta, eu encaminho que a realização da reunião da Comissão de Cultura e Comunicação ocorra quinzenalmente, às terças-feiras, no horário de 9 às 10 horas, no plenário Judite Leão Castelo Ribeiro. Eu indago se o deputado Gandini tem alguma colocação a fazer. Não, concordo, senhora presidente, já ajustamos. Então, já estou computando o seu voto. Também voto favorável. E, como disse, essa foi uma decisão tomada a partir de consulta aos demais membros. Então, está aprovada. Nossas reuniões serão quinzenais, às terças-feiras, de 9 às 10. A primeira reunião será no dia 21/3/2003, às 9 horas. Passamos ao ponto seguinte, que é a deliberação do convite da senhora Luciana Santos para apresentar o projeto sobre a criação da Academia Capixaba de Letras da Diversidade. Eu gostaria de dizer que
essas pessoas já haviam me procurado na Comissão de Direitos Humanos no mandato passado. E não houve tempo hábil para que fosse discutido, e eu até disse a elas que o local mais adequado seria a Comissão de Cultura. Não há como negarmos que uma das questões, um dos pontos centrais que nós temos na atual conjuntura e no posicionamento da sociedade passa pela compreensão da importância das diversidades, diversas diversidades, de gênero, de raça, de credo, de orientação sexual. Então, e tenho a impressão que a ONU vai, a partir dos DESCAS, colocar outras caracterizações de diversidade, porque essa é uma realidade internacional e tem sido motivo de solução. A admissão da diversidade tem sido solução em vários setores e regiões do mundo, assim como se apresenta como problemas em setores e regiões do mundo. Eu acho que nós aqui buscamos, dentro do possível e dentro do respeito que a democracia exige, e da civilidade com que todos nós queremos nos portar, que, a meu juízo, o mundo está à beira de atos não civilizatórios, eu acho que nós deveríamos acolher a solicitação para a apresentação desse projeto de lei. Eu tenho interesse em apresentar por tudo que aqui eu expus. Então, eu indago se o deputado... Eu falei o que eu gostaria de falar, encerro a minha fala, e indago o deputado Fabrício Gandini se ele tem algum questionamento ou quer expressar a sua posição. Não, deputada, só é um pedido para apresentar aqui, né? Qual é a formulação? Não, acho importante a gente ouvir. Só não compreendi. A solicitação feita pelas pessoas ou o anteprojeto? Não, é uma audiência que eles querem, né? Sim, a audiência, sim, claro. É participar aqui, não é? Eles que vão apresentar. Eles vão apresentar então, o projeto. É importante a gente conhecer então, mais profundidade da ideia. Então vamos encaminhar o processo de votação da realização da sessão. Pois não. Como membro da Academia Espírito Santense de Letras, eu só gostaria de fazer uma sugestão, se a senhora for apresentar o projeto, que não fosse Academia Capixaba, fosse Academia Espírito Santense de Letras da Diversidade. Eu faço essa sugestão como membro da Academia Espírito Santense de Letras. Acho que ficaria melhor assim. Não precisa de microfone, não. Se puder. Eu faço a sugestão, senhora presidente, em nome, aqui representando a Academia Espírito Santense de Letras, que o nome da academia a ser criada seja Academia Espírito Santense de Letras da Diversidade. Acho que fica mais em consonância com a atual academia e com as outras academias de letras. É essa a sugestão que eu faço, se a senhora for apresentar o projeto. Ouvir eles, naturalmente, né? Falou o democrata Matusalém. Obrigado. Com a sua sabedoria. Desculpe me atrever, mas é porque é um assunto que diz respeito à minha participação, já quase como um decano já da Academia Espírito Santense de Letras. Tem poucos que votaram em mim que estão vivos lá. Então, eu faço essa sugestão em nome da Academia. Muito obrigado. Não, eu recebo com muito respeito a sua sugestão e, obviamente, nós vamos conversar com os proponentes no sentido de chegarmos a um entendimento, porque nem eles, nem nós, nem o senhor... Não me chame de senhor. Isso. Então, quando estou perto de ti, não sou nem senhor de mim. Falou o poeta. Então,
nem você tem como objetivo qualquer tipo de divisão. Pelo contrário, nós queremos a agregação. Então, vamos conversar com eles durante a sessão de maneira tranquila, aberta, e mesmo se precisar de uma conversa paralela, para a gente poder chegar num acordo, porque não devemos perder de vista que a proposição parte deles. Então, é de bom tom ouvi-los, mas acolho para encaminhamento de debate a sua proposição, Matusalém. A outra o outro ponto que nós temos aqui é a proposta de ouvir o senhor Álamo Chaves de Oliveira Pinheiro, que é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, jurisdição nos estados de Minas e Espírito Santo. Então, eu coloco aqui em debate. Bom, eu também concordo e nós faremos, portanto, essa conversa, essa audiência com o senhor Álamo. Devemos certamente ter muita coisa para conversar, porque a questão das bibliotecas são fundamentais, apesar do avanço da tecnologia. Nada como ler um livro de papel, né? Não existe nada melhor do que folhear um livro de papel. E também para a formação do hábito da leitura e preservação da nossa história. Todas essas questões que abarcam que uma biblioteca pode proporcionar à sociedade. Então, na próxima... ele já está aqui. Nós vamos passar a palavra para o seu Álamo, pelo prazo de até 15 minutos, para que nós possamos conversar sobre o assunto. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar falando aqui hoje na Assembleia do Espírito Santo. Eu vim de Belo Horizonte esse final de semana para uma série de eventos aqui no Estado. Nós estamos comemorando o Dia do Bibliotecário ontem, né, dia 12 de março, e caiu como uma luva a oportunidade de estar hoje aqui na Assembleia. A profissão de bibliotecário ela é regulamentada já há 60 anos no Brasil. Muitas pessoas não conhecem ou não sabem direito o que é, acham que qualquer pessoa que trabalha numa biblioteca é um bibliotecário, quando, na verdade, você precisa ter um curso superior numa universidade reconhecida pelo MEC e o registro no Conselho. Né? Assim como tem a OAB, assim como tem o CREA, também existe o Conselho de Biblioteconomia, que registra os profissionais. E a gente tem um problema sério aqui no Espírito Santo em relação ao sistema de bibliotecas públicas municipais, que é coordenada pela Biblioteca Pública Estadual. Né? O coordenador da Biblioteca Pública Estadual coordena indiretamente os bibliotecários das bibliotecas municipais no interior. Por lei, só bibliotecários, que são bacharéis em biblioteconomia com registro, podem assumir essas funções. E nós tivemos uma não muito grata surpresa com o nosso governador, o Casagrande, que nomeou uma jornalista para coordenar a biblioteca pública e, consequentemente, o sistema de bibliotecas. Então, o que é uma aberração para a gente. Não tem como aceitar, burlar a lei dessa forma. Nós tínhamos uma bibliotecária coordenando a biblioteca pública, havia um grupo, mas era um cargo comissionado, cargo de confiança, alguma coisa assim. O governador afastou a pessoa, a profissional correta, e colocou uma jornalista no lugar. Então, nós tentamos dialogar inúmeras vezes com o secretário de Cultura, sem sucesso, com o governador, sem sucesso. Fomos para a Justiça e o juiz deu um prazo para o Estado e para jornalistas se defenderem, né, fazer uma defesa prévia
o que não aconteceu. Então, o caso vai seguir para decisão judicial, porque o governador, junto com o secretário, não estão respeitando, né, a Lei 4.084, que é a que estipula que é o bibliotecário que deve coordenar a biblioteca. Isso é um problema geral aqui no Espírito Santo, inclusive. As bibliotecas municipais passam pelo mesmo problema. Você tem lá a biblioteca pública e o prefeito coloca um amigo, a esposa de um amigo, o primo da tia, um parente. Raramente nas bibliotecas públicas tem bibliotecários coordenando as bibliotecas. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha de cidade em cidade, fazer a fiscalização e, quando constatada a irregularidade, o Conselho age, inicialmente com os trâmites normais do próprio Conselho, depois a gente vai para a Justiça, se for o caso. Mas, como o caso da biblioteca pública tem uma proporção maior, porque vai, né, o Estado inteiro, e isso saiu em vários jornais, inclusive, fora do Estado, a gente tem que dar uma atenção maior para resolver esse problema. O secretário me ligou no Carnaval e disse que estão avaliando a possibilidade de resolver isso. Mas não deu prazo, não disse quem, não disse como, não disse nada. Só falou só, para te tranquilizar, a gente está olhando isso, a gente está tentando resolver, mas até agora, desde janeiro, não foi feito nada, né? Então, tem essa jornalista que me parece que já assumiu, está para assumir a coordenação da biblioteca pública, e a gente precisa unir forças, né, para poder cumprir a legislação. E é bom deixar claro que o Conselho ele não tem essa visão corporativista de garantir vagas para os profissionais. Ele quer garantir o direito da sociedade de ter uma biblioteca pública ainda mais, né, porque a biblioteca escolar ela é muito restrita, né, para os alunos da universitária, para os estudantes universitários. A pública não, a pública é de todo mundo. A pública acolhe o morador de rua, acolhe a dona de casa, acolhe o pedreiro, acolhe vocês dois, acolhe ela, ele, acolhe todo mundo, né? A palavra, o nome já diz, é pública, é de todos nós. E aí você tem uma pessoa não qualificada, que a gente chama de leigo, na coordenação daquele espaço, por conta de uma indicação política, é um problema. Esse é um problema sério, porque não são feitas as políticas que deveriam ser feitas dentro do espaço da biblioteca. Quem impede com isso é a sociedade. A sociedade é prejudicada porque ela tem cerceado o seu direito a ter cultura, a ter acesso ao conhecimento, acesso a informações, eventos. E hoje em dia as bibliotecas públicas fazem de tudo, né? Então, é o nosso pedido, né? Algum tipo de interferência, eu não sei qual que é o poder de império da casa, para nos ajudar a resolver esse problema na biblioteca pública estadual, porque ela serve de exemplo para os prefeitos nos municípios. Né? A gente vai na prefeitura de uma cidade e o prefeito fala, não, mas lá em Vitória, a coordenadora lá é uma jornalista, por que eu não posso ter uma jornalista aqui também? E aí é uma luta mesmo. Então, a gente precisa de apoio da casa para fazer cumprir a legislação que rege a profissão de bibliotecário e as bibliotecas aqui no Espírito Santo. É isso que eu queria falar. Obrigado. Nós é que agradecemos. E, senhor Álamo, as suas palavras. Deputado Fabrício Gandini. Só fazer uma pergunta. Essa é uma situação só do Espírito Santo? Ou é algo que... Estou falando assim, do sistema. Só para eu entender se isso é algo muito particular ou se existe algo no país com essa dificuldade. Isso é um problema nacional. Okay. Isso é nacional. Em Minas, é um pouco menos grave. Né? Em quase todos os municípios existe uma lei orgânica que tem o cargo de bibliotecário e existe um bibliotecário ou alguns bibliotecários nas bibliotecas das escolas e nas públicas. Aqui é um pouco mais agravado, né? Eu não sei porquê, talvez por uma questão histórica. O curso de biblioteconomia daqui não é um curso muito antigo, só existe um na UFES, na Universidade Federal. Em Minas já teve vários, né? Tem alguns agora, está na moda aí os cursos à distância.
Então, por exemplo, a cidade da minha mãe nasceu no Espírito Santo, lá no nortão do estado, em Montanha. E lá, por exemplo, uma pessoa que está lá, ela não consegue fazer um curso de biblioteconomia, ela tem que vir para cá, né? Hoje ela pode fazer o curso de biblioteconomia lá em Montanha e ficar lá e assumir as bibliotecas de lá. É uma facilidade que o EAD trouxe para a gente. No Brasil, cada caso é um caso, mas no Espírito Santo é uma das situações, a nosso ver, mais graves. Justamente por isso só existia um curso, agora a própria UF já tem o curso EAD nos interiores do estado, né? Então isso deu uma aliviada. E também tem as universidades particulares, né? Tem várias aí, se quiserem eu posso citar os nomes, mas tem várias que oferecem o curso no interior do estado. Especificamente na coordenação do sistema, isso é comum também no Brasil, não ter um... A maioria são bibliotecários. A maioria são bibliotecários. Alguns governos dão um jeitinho de fazer o seguinte, coloca a coordenação com um bibliotecário, aí cria um cargo superior, diretor, superintendente, e coloca alguém indicado por ele. Não deixa de estar errado, não deixa de estar certo. Né? Existe bibliotecário ali e cumpriu com o que você estabelece. O ideal é que seja um bibliotecário. Né? Imagina se você tiver um hospital e coloca um arquiteto lá, ou um psicólogo, uma pessoa que não é a pessoa própria para fazer a gestão de um hospital. Quem vai perder? O paciente. Podemos mandar um bibliotecário para apresentar o jornal hoje de manhã, para ver se vai ser bom. Seria o caso inverso. Pois é. E sempre quem perde é a sociedade, não tem jeito, né? E a gente precisa reverter isso porque o alcance da biblioteca pública é muito grande. Né? Até uma pessoa que precisa fazer um currículo para poder pleitear uma vaga de emprego, ele vai na biblioteca pública. Né? Tudo é biblioteca pública, principalmente no interior. Nós tivemos uma onda de fechamentos de bibliotecas públicas na época da pandemia, que foi surreal. Minas foi o estado que mais fechou. A gente já está reabrindo todas. O Espírito Santo foi menos impactado em relação à pandemia. Houve alguns fechamentos, foram 13 bibliotecas, se não me engano. Já estão sendo reabertas, mas permanece o problema da coordenação por ter um profissional leigo lá pela questão da indicação. No restante do país, a situação não é tão grave, são alguns estados mais norte e nordeste, por questões até compreensíveis. Né? Você vai para o Acre, existem 13 bibliotecários no Acre. Um estado inteiro, do tamanho de um país da Europa, tem 13 profissionais. Aí é óbvio que não tem profissional suficiente, acaba que um bibliotecário se desdobra entre várias cidades, porque ninguém quer ir para lá, ninguém teve interesse de ir para lá, não sei. Então, é um caso que a gente entende. Mas Minas e Espírito Santo, não. É um local que a civilização já está bem avançada, já tem profissionais, tem o EAD aí, então não tem nenhuma justificativa para não ter o profissional na coordenação das bibliotecas no Estado. Principalmente na biblioteca pública estadual. Eu vi aqui que tem uma multa que foi aplicada... Inúmeras. Ah, tem mais de uma. Do Espírito Santo? Inúmeras. E o governo está pagando. Quer dizer, prefere pagar multas do que botar o profissional. Do que cumprir a lei. Ok. Prefeituras também. Então é consciente, assim, Como? Não é por falta do profissional. Eles não estão tentando fazer hoje contratação. Não é por falta de profissional. Já houve a época, né? Hoje não tem essa justificativa mais. Tanto que um profissional pode coordenar várias bibliotecas. Né? Você está em Colatina, você pode coordenar alguma outra cidade ali no entorno, não tem problema nenhum. Precisa ter o profissional lá na coordenação da equipe. E aí o prefeito, né, como agora o governo do Estado, que não cumpre a lei, a gente pune. Mas, assim, preferem pagar uma multa. Nós aplicamos lá em Minas uma multa no Zema de 12 milhões de reais. Eles vão pagar. Vai levar 5 anos, mas eles vão pagar. Com 5 anos, espero que o juros esteja bem alto, porque para Minas é muito pouco. Né? Mas é o que a gente pode fazer. É o poder de império nosso muito pequeno, comparando com Minas, que é uma Alemanha. Né? Mas eles vão pagar. Agora, a gente conversou lá com o secretário de Cultura, por muito custo eles cederam. Eles vão fazer um concurso agora, inclusive nos pediram para ajudar na elaboração do concurso, com bibliografias,
e vão contratar um grupo de 50 bibliotecários inicialmente para o governo do Estado, para a gente pôr um pé no freio na fiscalização. Falei, ok, vamos segurar as fiscalizações, vamos segurar as multas, depois que vocês publicarem os nomes dos aprovados no concurso. Né? Antes, não. Eu espero que aqui aconteça a mesma coisa, porque não tem os profissionais do Estado, né, na estrutura do Estado, e o que dá mais visibilidade, né, que é a Biblioteca Pública Estadual, é essa situação que eu expus para vocês. A deputada Irine, no início, falou assim, que da importância de ler um livro, né? Da importância, não, do prazer dela de ler um livro, que não tem nada igual, né? Só para a gente conhecer um pouquinho mais do... O que está sendo pensado nesse novo ambiente com tanta tecnologia, né? O profissional da biblioteconomia, ele tem algo sendo construído para esse novo ambiente de orientação? Isso é importante. Totalmente. As pessoas associam biblioteca com livro. Biblioteca, livro, biblioteca, livro. Hoje, o livro é só uma parte da biblioteca. Né? Hoje você tem aplicativos, você tem o famoso do e-book. Eu não gosto de e-book, mas esses meninos, a minha sobrinha só lê e-book. Tio, compra um e-book para mim. Compro. Quanto que é? R$100. Compro. É a moda do momento. Daqui a um tempo, a tecnologia se substitui. Né? Então, vem uma outra coisa e o profissional ele se adapta a isso, a essas mudanças que a sociedade traz, que a tecnologia traz. E a biblioteca não é só um espaço de leitura. Você faz eventos, você faz sarau, você faz contação de histórias, você faz uma série de outras atividades complementares à escola, complementar à sociedade como um todo. Né? A gente tem dados lá no Conselho que mostram, por exemplo, estudos feitos por universidades, a gente pode enviar para vocês depois essa bibliografia, que mostra que onde tem bibliotecas, os níveis de educação, por exemplo, PISA, Enem, todos esses índices que medem educação são maiores. Está completamente ligado. Né? Você pega uma cidadezinha como lá em Minas, por exemplo, como Campo Belo, que tem 5 bibliotecas públicas, com bibliotecários, uma cidade minúscula, e você compara com Betim, que é, acho que, a terceira ou segunda maior da região metropolitana de Belo Horizonte, proporcionalmente, Campo Belo está na frente. Os meninos que estudam lá se saem melhor do que os meninos que estudam em Betim, que é uma metrópole. Betim deve ter quase 1 milhão de habitantes. Por quê? Porque o menino tem acesso à cultura lá na base, lá quando ele é um moleque ainda, pequeno. Né? A mãe, a tia, a avó, o pai leva na biblioteca, ou a biblioteca vai até o local. Campo Belo, por exemplo, eles têm um ônibus de biblioteca. Né? O ônibus vai até os bairros mais distantes ou até os locais mais perigosos, lugar de difícil acesso, zona rural, leva o acervo até lá. A biblioteca não fica parada, esperando as pessoas virem até ela. Ela vai até a sociedade também. E isso impacta nos índices que medem educação, Brasil afora, PISA, Enem e vários outros. Isso é comprovado, isso não sou eu que estou achando, não. Isso tem estudos que mostram isso, que a gente pode disponibilizar para vocês. E, evidentemente, há esse acompanhamento da tecnologia, é óbvio. Né? Tem bibliotecas, por exemplo, que quase não tem mais livros. Né? Você vai lá, é um espaço de lazer, um espaço de cultura, de troca de experiências, de eventos, de palestras, de inúmeras outras atividades. Bom, eu fiz, de fato, essa observação do prazer de ler um livro de papel, porque eu sou uma leitora quanto mais. Meus pais eram, meus irmãos são, nós somos uma família de pessoas que gostam de ler. Mas hoje eu sei que eu acompanho, eu sei que há toda uma preparação de quem faz biblioteconomia para fazer gestão nos moldes que a tecnologia hoje permite. Né? Porque, quando fui deputada federal, eu tinha uma assessora que era bibliotecária. Né? Então, que a nossa produção lá na Câmara Federal de papel
papel, de caderninho, é muito grande. Lei Maria da Penha, vamos fazer só para explicar a Lei Maria da Penha. Todos os projetos referentes a qualquer tipo de assunto, né? Então, eu achei importante levar uma pessoa com expertise nessa área para trabalhar comigo, porque eu, como leitora, eu também gosto de produzir nessa área, óbvio, né? Então, assim, a gente reproduz. Então, portanto, assim, eu também sou mineira. A minha cidade é minúscula. Tem uma biblioteca que eu frequentei a minha infância inteira, e hoje ela é dirigida por um amigo meu de infância, concursado, mas não bibliotecário, concursado na prefeitura. E foi designado para ir para a biblioteca, porque ele também é um leitor voraz. Então, então o Dodge vai dar certo lá. Então tá bom. Mas ele não tem, assim, como a minha geração não teve, toda uma preparação tecnológica para a gestão. Você pode saber usar e tal, mas se você desenvolver métodos de gestão com essas novas tecnologias, exige conhecimento, né? Exige preparação, portanto, exige expertise na área. Nós estamos vivendo assim, um momento no mundo e no Brasil em que há uma demonização da política, né? Assim, e eu não quero compactuar com isso, porque fora da política só existe 2 cenários. Um cenário é o caos, o outro cenário é a ditadura. A política é a única coisa que é capaz de fazer o mundo andar com todas as suas diversidades. Porém, portanto, assim, nós temos alianças, nós fazemos alianças, a gente faz composição de governo. Eu já fui governo, já voltei a ser governo, já fui oposição, já voltei a ser governo, Fabrício também. Então, assim, a gente sabe da importância que tem de valorizar as alianças. Mas nós precisamos valorizar o Estado também, porque quem presta serviço à população não são os meus aliados, é o Estado. Então, não há nenhum pecado, não há nada errado, não há nada injusto de que alguém indicado por um dos partidos da minha coligação possa fazer uma indicação para o cargo XYZ. Porém, eu que sou uma defensora muito forte da presença do Estado na vida da sociedade, a mesma liberdade que o partido tem para indicar deve ser a sua obrigação de colocar alguém dentro da legislação e com as necessidades que o cargo exige. Eu vou fazer aqui uma comparação que não tem nada a ver com biblioteca. Quando eu fui ministra, assim, a imprensa me apertava muito, e tinha uma jornalista da Folha de São Paulo que adorava me botar na parede. Mas a primeira mulher presidenta do Brasil, e só tem 14 ministras. Eu falei, sim, todas do PT. Porque os demais partidos não ofereceram nomes de mulheres, apesar de tê-los. O PSDB, sei lá, tinha um grande nome da economia, que foi até governadora do Rio Grande do Sul.
tem mulheres espetaculares em todos os partidos. Por que não podia indicar uma mulher? Não, tinha que ser um homem. Guardadas as devidas proporções, é a mesma questão. Sim, o partido quer indicar a biblioteca, então indique alguém conforme a lei e com a capacidade de fazer o que é exigido. Então, assim, não quero fazer coro com aqueles que acham, só vai entrar o pessoal deles. É claro, nós ganhamos a eleição, mas somos nós que vamos entrar, porque foi dado a nós a responsabilidade pelo povo de dirigir, e tem que dar resultado. Porém, os nossos têm que estar à altura do cargo que vão exercer. Então, que dentro dessa visão, que eu acho que não é diferente muito do que pensa o deputado Gandini, que tem que defende a política também como e a democracia como uma forma de manter uma sociedade com o mínimo de justiça, de civilidade. O que eu acho que nós poderíamos fazer é voltar a conversar com o secretário, Fabrício Noronha, mas também levar a questão para a Secretaria de Governo, para saber que esta questão foi trazida a esta casa, e a Secretaria de Governo que dialoga com os deputados para levar ao governador. Eu colocaria nesses moldes, assim, olha, quem indicou continua com a prerrogativa de indicar, mas escolha alguém que esteja dentro dos requisitos legais e que tenha expertise na área, já que há profissionais. Então, esse é o encaminhamento que eu faço. Eu não sei se o deputado Gandini tem concordância. Não, concordo. Acredito que a gente devia fazer, inclusive oficialmente, deputado Irine, pela comissão, solicitando até explicações da motivação. Eu sei que existem discussões inúmeras em relação ao preenchimento de cargo comissionado, acho que é de livre nomeação e tal, mas também tem essa legislação federal que fala que nesse específico espaço, só se eles estão entendendo que esse não é o espaço determinado. Como você falou, tem estados que tem o coordenador é um e o diretor da biblioteca é outro. Então, às vezes eles estão com outro entendimento e tem algum bibliotecário lá que cumpre esse papel. Enfim, eu não sei te dizer. Você está dando a informação que é o mesmo, né? A mesma pessoa. Essa função é que coordena o sistema de bibliotecas. Então, eles devem estar buscando alguma solução. Espero que sim, porque se for a mesma pessoa, tem uma ilegalidade clara, colocada pela legislação federal, e precisa ser resolvido. E creio que vai ser resolvido. E, se precisar, a gente avança em outras medidas, né? Você falou, qual o poder da Assembleia? Sustar ato normativo exorbitante. É uma possibilidade da Assembleia. Sustar qualquer ato, eu acho que, se for ilegal, é exorbitante, né? Então, a gente teria essa possibilidade de decreto legislativo, mas não acho que é o caminho ideal num primeiro momento, como o deputado Irine colocou. Não sei de nomeação, não sei de quem é que nomeou. Se o deputado Irine souber, eu não sei quem é. Também não sei de onde partiu, não sei nem se é o caso, mas, enfim, precisa estar condizente com a legislação, até porque, pelo que a gente compreende, quando você chega a uma legislação dessa, passou pelo Congresso Nacional, né? São 513 deputados, mais os senadores. Você teve a anuência do presidente da República da época. Então, você tem uma aprovação, teoricamente, que passou por uma ampla discussão, e não é à toa que você determina que um profissional específico coordene uma política pública, que é uma política pública de bibliotecas. Então, acredito que tudo isso faz com que a gente tenha necessidade de entender que é importante. Eu não consigo nem
apesar de não entender nada da questão da biblioteconomia como profissão, eu não entendo, não compreendo, não sei qual é o papel exato, mas eu tenho certeza que após uma discussão de um Congresso Nacional, não é possível que não tenha relevância você falar que o cargo de coordenador de biblioteca tem que ser exercido como um profissional específico. Isso nunca aconteceria na área do direito, por exemplo. A gente não conseguiria botar lá na procuradoria um profissional que não é do direito. Não aconteceria, não acontece, a gente sabe disso. Então, assim, a gente precisa começar a dar relevância ao que é aprovado, né? Eu acho que é até uma falta de respeito com o que está sendo, que foi discutido, né? A gente precisa começar a respeitar o processo que foi construído, né, no país. Porque se o político não respeitar isso, quem vai respeitar? Né? A gente tem que começar se respeitando. Senão, é por isso que a população lá fora fala tão mal do político, porque na hora que ele pega a caneta, ele não faz o que tem que fazer. Então, assim, enfim, eu acho que a gente podia encaminhar como comissão, de fato, né, para entender o que está acontecendo, mas, se precisar, a gente avançar para um decreto legislativo, que eu acho que é um ato justo, tendo em vista a medida está exorbitando do poder de fato, de fazer essa nomeação. É isso. Obrigado, deputada. Eu vou encaminhar conforme aqui nós, tanto eu quanto o deputado Fabrício Gandini, tivemos compreensão. Vamos encaminhar, obviamente, como comissão, não como um ato independente de qualquer membro da mesa ou como deputado, mas como comissão. Tenho expectativa de que a gente consiga ser ouvido, e espero não termos que chegar a nenhuma situação de ter que usar prerrogativas outras, que não o diálogo, né? Mas, se necessário, faremos, porque eu tenho uma implicância com esse negócio de uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo nem entender, nem incorporar. Eu estou no meu 5º mandato, 3 vezes deputada federal, a 2º mandato de deputada estadual, e até hoje não consigo entender esse negócio no Brasil de que lei pega ou lei não pega. É igual gripe, né? Pega ou não pega. Não pode. Lei é lei. Se eu não gosto dela, eu faço uma maioria e a derrubo. Né? Exatamente, tem uma série de instrumentos. Você pede o arquivamento da lei, você faz uma DIN, você tem uma série de instrumentos, mas as leis não podem ir para a gaveta, porque elas tiveram um objetivo. Quando se trata de exercício de função pública, normalmente partiu da categoria. Dificilmente é uma iniciativa do legislador. Dificilmente. Exceto que ele seja oriundo lá, ou da categoria, ou do movimento sindical, ou seja lá o que for. Fora isso, não. Né? Não. É sempre da categoria. Bom, a categoria, obviamente, tem algumas coisas que são, não só qualquer categoria, ela tem alguns aspectos que, às vezes, pode chocar com os interesses sociais, quando elas são extremamente corporativas, e isso é ruim, mas, nos últimos tempos, décadas, no Brasil, as categorias têm tido uma visão de serviço público. Então, assim, a qualidade do serviço público, na sua grande maioria, na grande maioria das categorias, está acima das questões da corporação. Porque 90% de quem é servidor público compreende e defende o papel do Estado. Então, assim, se existe isso
se existe, inclusive, o debate das carreiras típicas de Estado. Esse debate é um debate que existe e está posto há muito tempo, tá certo? Área de segurança pública, área de cultura, área disso, daquilo, aquilo outro, que, em tese, não se pode deixar exclusivamente para a iniciativa privada. Então assim, a gente precisa respeitar o acúmulo. Hoje em dia, não é mais só aquela coisa de levantar bandeira, fazer ato público, passeata. Não, é debate, e os servidores apresentam conteúdos. Isso significa que eles estudaram, que não é estudar lá na universidade. Eles se debruçaram sobre o tema dentro das suas instituições, para aprender mais, para compreender mais, para ver onde estão os gargalos, procurando um serviço melhor. Então, eu valorizo profundamente as leis e as categorias. Posso Certo? fazer uma última observação? Pode. Posso? Brevemente, porque o deputado Gandini tem outra comissão. Não, porque como vocês falaram muito da questão de cumprimento da lei, não seria exatamente da área da cultura, mas da área da educação. Nós temos uma lei que foi promulgada pelo presidente Lula em 2010, que obriga toda instituição escolar, educacional no Brasil, a ter uma biblioteca com bibliotecário. A lei é clara, biblioteca, respeitada a profissão do bibliotecário, que é uma outra luta que a gente tem aqui no Espírito Santo, porque não existe os bibliotecários. Metade das escolas não tem bibliotecas e nas que tem não tem bibliotecário. Então, assim, apesar de ser na área da educação, é uma lei que existe também federal. Em Minas está um pouco melhor do que aqui, mas a gente também está nessa luta. E uma última questão que eu queria falar, pegando o gancho da questão da política, da importância da política, o nosso Conselho Federal de Biblioteconomia soltou ontem uma campanha cujo tema é Políticas Públicas Fortes, Bibliotecas Extraordinárias. Porque justamente esse ano a gente quer lutar pelas bibliotecas públicas. Como a biblioteca escolar já tem uma lei própria e as universitárias já tem um MEC que faz todo um trabalho em cima disso, a pública ficou solta, né? Então, o Conselho Federal estipulou essa campanha Políticas Públicas Fortes, Biblioteca Extraordinária, como forma aí de... como que eu falo? Chamar a atenção, né, para a questão da cultura e das bibliotecas públicas, que está completamente inserida na cultura no país. Muito bem, bem lembrado. Bom, então, eu acho que com isso nós concluímos o debate, a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença de todos, todas e todes, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os meus pares para a próxima, que ocorrerá a hora e prazo regimental, ou seja, dia 23, às 9 horas da manhã. Muito obrigada. A TV Assembleia acaba de transmitir a reunião da Comissão de Cultura, presidida pela deputada Irine Lopes. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia mais perto de você.